Eu acho que desde quando a primeira temporada de A Roda do Tempo acabou, esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês. Afinal, quem é esse povo misterioso que apareceu no final, né? O que eles querem? Quem são os Shanti? Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os Shanti. Um pouquinho porque hoje eu vou falar 5 curiosidades, então, que eu acho que vai saciar, vai ser aí um aperitivo, mas talvez vai saciar um pouquinho da curiosidade com vocês com relação a esse povo, né? Se vocês estiverem muito curiosos, eu vou deixar aqui nos cards, então, o podcast que a gente já gravou, então, sobre esse povo. Lá a gente tem, assim, um conteúdo bem completão sobre eles, mas a gente vai gravar um vídeo mais pra frente, também mais recheado, pro canal, mas a gente vai esperar um pouquinho, então, mais detalhes, né, pra saber qual que vai ser a função desse pessoal na série, pra gente também poder fazer a comparação, né, do que a gente tem nos livros e o que eles vão apresentar pra gente na série. Aqui, então, eu vou tentar saciar um pouquinho a curiosidade de vocês, ou quem sabe despertar ainda mais, né? Bora lá! De onde que os Shanti então vêm, né? A gente acompanha a história ali no continente principal, a gente chama assim, que são as terras ocidentais ou as terras do oeste, né? Onde a gente conhece algumas nações. A gente tem ali Andor, onde a gente vê 2 rios e Shadar Logoth, e outros lugares também da série. A gente tem Tar Valon, a gente conheceu também Faldara. Ao longo dos livros a gente conhece, eu acho que praticamente todas as nações ali do continente principal. Mas na primeira temporada a gente já teve aí uma pitada de algumas delas. O Oceano de Arif, ele é enorme e ele separa então esse continente principal do continente dos Shanti. Eu vou deixando então um mapinha aí para vocês terem uma noção, e essa é uma distância enorme. E por conta talvez dessa distância, eles apresentam uma bagagem política, social e cultural muito diferente daquela que a gente viu na série, né? É claro, gente, nem claro, é óbvio que o planeta ele é redondo, né? Se a gente pegar um mapa completo aí, né, de A Roda do Tempo, a gente vai ver que ali entre Shara e Shanti, o espaço não seria tão grande, né? Mas há uma teoria, Shara também é um local um pouco misterioso, que a gente não tem tanto acesso, então a gente não sabe com toda certeza o que já rolou por lá. E existe então a teoria, né, de que Shanti já tentou talvez invadir o continente por lá, mas eles foram rechaçados. Eu não sei se a gente vai conseguir saber com certeza ainda sobre isso, né? Mas se rolou, com certeza eles não conseguiram nada por Shara. Então, sabendo então da onde que eles vêm, a gente vai saber para onde que eles estão indo, né? Onde que eles chegaram. Então, chegaram com tudo, né? Vocês viram ali naquele final, pobrezinha da menina. E assim, tanto na série de TV quanto na série dos livros, ali nos primeiros livros, a gente tem muitas referências a Arthur Asa de Gavião. Vocês prestaram atenção nisso? Que foi um conquistador que quase unificou o principal continente ali onde se passa a história, né? Ele quase unificou todas as nações, e visionário ou ambicioso como que ele era, ele também queria explorar os mares e tentar conquistar outros possíveis continentes, né? Foi quando ele deu essa missão a um de seus filhos, que era o Lutair Paindrag. Os detalhes, então, sobre isso vocês podem conferir lá no nosso podcast completo sobre os Shanti, então, que eu deixei nos cards. E, além de conquistar, então, o Lutair, o filho do Arthur Asa de Gavião, queria também unificar junto com o outro império do seu pai, né? E esse desejo do Lutair só, assim, se avivou quando ele soube da morte do Arthur Asa de Gavião. Então, ele sabia que mesmo que levasse anos, mesmo que nem ele estivesse vivo, ele queria muito colocar isso em prática, recuperar todo o império do seu pai. A partir disso, então, começaram os preparativos para Corine. Não tenho certeza de como se fala, mas significa o retorno. Mesmo que não estivesse vivo, então, como eu falei para vocês, o Lutair, ele não estava assim com pressa. O objetivo dele era realmente, então, preparar uma força implacável
para conquistar o objetivo do seu predecessor, que era o seu pai, que desde sempre foi conquistar tudo. O que nos leva então à terceira curiosidade, que é falar um pouquinho sobre então Corene, né? O que seria então esse retorno que começou a ser preparado pelo Luthair. Pois bem, conforme ele mesmo previu, foi muito depois da morte dele que os primeiros navios começaram então a ficar prontos para cruzar o Oceano de Ares, então que é um oceano enorme, assim, uma extensão gigante mesmo, gente, até Falme. Eu não sei se esse local vai mudar então com relação à série, mas é o local então que eles escolhem ali no livro, né? Vamos ver como que isso vai ser adaptado, mas eu não sei se vocês lembram, mas na série também tem uma referência, né, com relação a isso, quando a líder da Jesus, ela chega então para conversar com a Moraine e ela fala que ela precisa investigar mais sobre alguns navios que estavam sumindo no norte ou no oeste. Agora eu não lembro como foi que ela comentou. Mas enfim, já houve uma menção aí aos Shanti, né? Quem sabe, então pegou a referência e a gente estava curioso se eles iam trazer algo mais concreto e trouxeram, né? Que foi então aquela cena final. Então, Luthair queria uma força implacável, né? Os Shanti chamam a si mesmos de Hylini, além de Corene, que são os que chegam antes ou os precursores na língua antiga. Eles têm mais de 500 navios e eles são a vanguarda então desse exército dos Shanti, né? Porque o que acontece? A ideia deles então é mandarem uma força na frente para tentar saber o que tá rolando, né? Como é que tá então o Império de Arthur Asa de Gavião, né? Será que tá tudo intacto? Jurou? Então a força Hylini, que é essa que a gente viu, chega com o intuito de saber como é que estão as coisas e se comunicar então com o continente de Shanti e avisar eles como que tá a situação, sabe? Se tivesse então tudo em paz, eles iam desfrutar das boas-vindas, se não, então eles iam mandar um aviso para começar de fato a preparar o retorno, né? Corene, com força militar, se for preciso. E para vocês terem um pouquinho de noção sobre essa força militar, o exército ele é conhecido como o exército que sempre vence, por conta do extremo profissionalismo, então, entre os comandantes, e pela habilidade deles de se adaptarem com rapidez, sabe, com relação a um inimigo. Então, eles são o tipo de força que se adaptam muito rápido, seja a uma situação, uma cultura diferente. A força invasora, então, de Corene, lembrando, então, que Hylini, então, já chegou, são aqueles 500 navios que eles prepararam, então, são os precursores, mas a força, então, total tem milhares de navios, centenas de milhares de pessoas. Essa frota chamada Corene, ela foi planejada durante mais de um século, tá tudo prontinho, sabe, para invasão. Eles só estão esperando mesmo a ordem da Imperatriz, que ela viva para sempre, para zarpar, sabe, e reconquistar o império do primeiro imperador Shanti, né? Apesar de ter sido Luthair, eles fazem toda uma referência ali, Asa de Gavião, né? Porque quem conquistou Shanti foi o Luthair, mas ele conquistou em nome do Arthur Asa de Gavião. 4. As Suldan e as Damani. Ainda avaliando ali aquela última cena que a gente viu no final, então, da série, né? A gente vê algumas mulheres canalizando. A gente vê essas mulheres, então, com uma vestimenta, parece que é uma vestimenta militar. As duas que estão na frente, elas estão, assim, em vestes cinzas. Tem uma placa ali que pega mais ou menos o peito e o pescoço e tem um bocal que parece ser muito desconfortável, então, na boca delas. E elas têm também um semblante de sofrimento. Não sei se vocês captaram isso, eu vou deixar algumas imagens aqui também. E atrás delas, então, aquelas mulheres que estão mais assim pintadas, né, com uma roupa mais viva, são elas que comandam as ações dessas mulheres que estão à frente, né? Ou seja, mulheres que comandam as ações de mulheres que podem canalizar. Respectivamente, a gente tem as Damani na frente e a gente tem a Suldan atrás. Vou explicar melhor como que funciona. As mulheres Shanti, elas são obrigadas, então, a se submeterem a um teste para descobrir se elas têm essa habilidade, né, de canalizar. Se isso se concretizar, então, automaticamente elas são encoleiradas. Aquelas mulheres que não têm a habilidade, então, se tornam Suldan, que ficam com a pulseira, que ficam responsáveis, então, por controlar
as Damani. Então, assim que uma mulher que descobre que pode canalizar, além dela ser automaticamente encolerada, os Shanti não tratam mulheres que podem canalizar como humanas. Elas deixam a ser menos do que isso, elas são tratadas como armas e entre outros usos. É sim um objeto de poder, porque as armas para os Shanti são muito importantes, mas elas como mulheres não têm nenhum valor. Muito diferente do que a realidade que a gente vê ali do continente que contém as Aes Sedai, né? Porque as Aes Sedai são quem protegem e também controlam um pouquinho, né, daquele mundo. Elas são muito poderosas e também influentes, então a gente tem esse grande contraste entre os dois continentes. E como então que essa influência, né, esse controle da Sudan acontece com a Damani, né? Esse colar e essa pulseira, né, que elas têm, pelo menos nos livros, eles são um terangreal. Essa coleira e essa pulseira é chamado de Adam e tem essa finalidade, então, de ligar uma mulher a outra, sendo a mulher que usa a pulseira controlar a outra, né? E ela não pode se rebelar, não existe uma forma dela de converter essa situação. Não, porque existe uma conexão muito forte entre a Sudan e entre a Damani. Ela consegue praticamente sentir tudo que uma sente e a Sudan sabe o que ela tá querendo, se ela quer se rebelar, que tipo de sentimentos que ela tá sentindo, se ela tá sentindo ódio. E ela consegue reprimir. Caso assim elas resistam, elas pagam um preço muito alto, porque elas são torturadas, elas são mutiladas. Tudo isso então pela Sudan, que é a mulher que usa a pulseira, que é a mulher que controla então as Damani. A quinta curiosidade então é o Adam, né? Gisele me explica que é isso, que objeto é esse que ele é capaz então de escravizar mulheres que canalizam, né? Como que ele funciona? O conceito de terangreal como um todo ainda é tímido na história. Tudo é muito tímido ainda, né, gente? A gente tá conhecendo esse universo agora, mas a gente já teve alguns outros objetos, né? Alguns outros terangreal no decorrer da história, né? A gente teve bastante os juramentos lá com a Siwan, que é a Amyrlin. A gente também teve aquela janelinha que a Moraine usa para se teletransportar para outros lugares. E os terangreal, então, são objetos forjados com um poder único, com finalidades específicas. Cada um serve a uma finalidade diferente. O Adam, ele é exclusivo dos Shanti, sabe? Ele foi produzido no momento em que o Lutair ele chegou para conquistar. Foi um dos objetos então que ele teve em favor dele para conseguir conquistar aquele continente. E a gente já deu para perceber que na série então vai ter algumas modificações. A gente tem ali uma placa, né? Eu não sei se ele é o Adam ou se é aquele bocal. Eu aposto que é o bocal. E dá pra ver que as canalizadoras, elas seguram alguma coisa na mão, eu acho, né? Então, acho que não chega a ter corrente, mas eu acho que é tão desconfortável quanto. Ainda tô curiosa pra saber como que vai ser a inadaptação. E esse Adam, então, ele só pode ser utilizado por mulheres, só funciona em mulheres e desde que uma pelo menos canalize. Se um homem tentar, então, colocar o Adam, talvez assim a experiência dê completamente ruim, tanto ele quanto para a mulher, sabe? Eu acho que os dois podem acabar morrendo de uma forma bastante dolorosa. E quem criou esse Adam, então, foi uma Aes Sedai chamada Dane, e ela criou com o intuito de cair nas graças do Lutair, né? Ela sabia que ele não tinha Aes Sedai, então, no seu exército, e que, no geral, as Aes Sedai odiavam o Lutair. E ela, de alguma forma, ia ser recompensada por isso, né? Que ela colocou praticamente as Aes Sedai na palma da mão do Lutair. Vários anos depois, então, foram encontradas as primeiras Sudan, que eles começaram então a fazer os testes, descobriram que elas poderiam ser as mulheres ideais para controlarem as Damani, né, para usarem a pulseira. E a recompensa da Den, então, que é essa Aes Sedai que criou o Adam, foi ser encolerada, gente. Então, ela teve um destino trágico, horrível também. Foi aprisionada pela sua própria criação e foi exatamente com esse artifício, com esse objeto que o Lutair conseguiu, então, conquistar realmente ali o continente de Shanti. E uma vez, então, que o uso do Adam, ele se espalhou
O título de Aes Sedai, ele simplesmente desapareceu de Shanti, gente. Então, assim, não existem Aes Sedai em Shanti. As mulheres que podem canalizar, então, ficaram conhecidas a partir disso de Marat Damani, ou seja, aquelas que devem ser encoloradas. É um negócio bem forte. E assim, gente, eu falei pra vocês que eu ia trazer uma curiosidade final pra encerrar, então, esse vídeo com chave de ouro. E eu sei que os Shanti, eles já parecem tenebrosos pelo pouco que vocês conhecem, né? Primeiro, eles chegaram, então, arrastando um tsunami para uma garotinha, né? E agora vocês ficaram sabendo, então, do retorno, que eles estão prestes, então, a voltar para conquistar o continente. Vocês ficaram sabendo também das Damani, é tudo, assim, muito ruim. Então, a curiosidade final é que lá naquele continente a gente tem uma guarda que é denominada como Guarda da Morte. Eles que são guerreiros honrados, fortes, que servem então para a imperatriz, estão dispostos a dar a vida pela imperatriz, que é quem governa aquele continente. Nessa guarda, então, nós temos nada mais, nada menos do que Ogiers, gente, sério. Sabe o Loyal, aquele personagem que é super fofinho, que é bookstã como a gente? Na Guarda da Morte a gente tem vários Ogiers, então, que fazem parte de lá. E eles são os mais ferozes e mais impiedosos guerreiros, sabe? São muito, muito, muito diferentes do que aqueles Ogier que a gente conhece, que eu acho que a gente vai conhecer mais alguns deles mais pra frente, então, no continente principal. Então, eu acho que com essa eu encerro esse vídeo e vocês não vão querer ver os Shanti nem pintados de ouro. Gente, é só o começo, hein? Tem muita coisa ainda para vocês descobrirem sobre esse outro continente, sobre as motivações deles, né? Sobre o que eles querem, o que eles são capazes, então, de fazer. Eu só tenho uma palavra para definir eles: bizarro. Mas eu tô bastante curiosa pra saber como que vai ser essa retratação, então, nas telas. Me conta aqui, então, o que vocês acharam dessas curiosidades. Se vocês ficaram, então, curiosos, vão lá no nosso podcast, onde a gente conversa bastante, fala de todas as outras bizarrices. E contam aqui, então, se vocês também estão com saudade da série, estão aí esperando mais notícias sobre. Eu não vejo a hora de ter uma data, sabe? De ter uma previsão para a segunda temporada. Estou muito, muito, muito ansiosa. E espero que vocês, então, estejam gostando do nosso conteúdo, que não parou aí, gente. Continua aí bastante à tona. Não esquece, então, de deixar o seu feedback, de deixar aquela motivação aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, então, de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixa o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo e Tai Char, Povo do Dragão!